Rompimento de pivô. Aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Cris para mais um vídeo. Se você não conhece essa nossa estratégia de rompimento de pivô, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima vai aparecer um card, tá? Onde a gente vai estar te mostrando certinho como faz essa estratégia de rompimento de pivô que eu vou estar passando agora, tá? Então, é mais uma visão, é um vídeo um pouquinho mais curto sobre o que aconteceu no dia de hoje, tá? No mini índice e no mini dólar, tá? Eu vou apagar aqui os meus estudos. Eu já estou na conta simulada porque hoje eu já fiz o meu gain, tá? Hoje deu 4 entradas lindas, 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 né? Utilizando aí também essa estratégia que eu vou mostrar para você. Bom, basicamente o que a gente tem que esperar? Eu vou pegar a minha caneta a minha ferramentinha aqui do Point Fix para fazer o desenho, tá? Vai ser um pouco mais básico, se você quiser um conteúdo um pouco mais denso, explicando passo a passo sobre o rompimento do pivô, tá? Acesse esse vídeo que eu já comentei, tá? Já são 3 vídeos com esse sobre esse tal do rompimento do pivô, que é uma estratégia muito assertiva, tá? É um setup de rompimento de pivô, tá? O que acontece? A primeira coisa que você tem que saber é o que é um pivô. O que é um pivô, tá? Bom, o pivô basicamente é isso aqui, ó. O pivô é isso aqui, ó. É esse movimento de impulsão, é um movimento de impulsão e um movimento de correção, tá? Aqui ele deixa uma região, nessa parte aqui ele deixa uma região. Ele deixa esse pico, né? Esse monte aqui. Esse pico aqui, esse montezinho, se chama a cabeça do pivô, tá? Cabeça do pivô. Perfeito? Tá? E esse outro movimento aqui, ó, ele se chama correção, tá? É uma correção, normalmente, buscando alguns níveis de Fibonacci, tá? Vamos lá, então eu tenho esse movimento aqui agora de impulsão, um movimento de correção, e o pivô em si, ele ainda não está confirmado. E como é que eu confirmo o rompimento de fato de um pivô? Ou um pivô, né? Que aqui a gente tem só uma ideia de que vai acontecer um pivô, ou um rompimento de pivô. Eu preciso ter um movimento igual a este aqui, ó. Praticamente igual a este, tá? Aqui para cima, tá? Exatamente assim. Ou seja, a partir do momento que ele rompe aqui, que é aquela região que eu comentei, da cabeça do pivô, a partir desse momento que ele rompe essa região, tá? Nós temos aí, então, a nossa confirmação do pivô, tá? Vou colocar aqui, ó. Pivô confirmado, ok? Mas como eu bem digo já e tenho dito, normalmente os rompimentos, tá? Aqui aconteceu um rompimento também, tá? Eu vou colocar rompimento, tá? Aqui aconteceu o rompimento dessa região aqui. Rompeu, tá? E nesse nosso desenho, ok? Então, isso aqui é um pivô real, tá? Então, como eu estava dizendo, normalmente o que acontece? O mercado faz esse movimento aqui, impulsão, correção, impulsão. Rompe a cabeça do pivô, tá? Esse movimentinho aqui, então, é o nosso pivô, tá? Só que normalmente a gente percebe no mercado que a maioria dos rompimentos, eles são falsos. Mas como saber, então, quando que um rompimento ele é verdadeiro, quando que ele é um rompimento falso? A gente tem algumas regras, tá? Por exemplo, aqui rompeu. Digamos que rompeu com um candle de força, tá? Um candle, né? Verde, lógico, porque a gente está simulando um pivô de alta. No caso, se fosse um pivô de baixa, nós faríamos esse movimento aqui, tá? Rompeu aqui, a gente bota aqui, então, por exemplo, só simulando, né? Deixa eu só voltar uma ferramenta. Simulando que foi um candle de venda, né? De força, né? Tá. Agora, o que a gente precisa no caso do rompimento do pivô de alta? Aqui é o pivô de alta, tá? Aqui é pivô de alta. E aqui a gente tem um pivô de baixa, tá? Porque ele faz esse movimento, deixa aqui a cabecinha do pivô. A cabeça do pivô de alta é em cima e a cabeça do pivô de baixa é embaixo, lógico, tá? Então, pivô de baixa, certo? Então, aqui a gente tem o pivô de baixa e o pivô de alta, tá?
Quais são as regras, então, Cris, que a gente utiliza para saber quando que é um rompimento verdadeiro, tá? Para não cair nas armadilhas do mercado, né? Então, a gente usa, então, né, um box, um candle, na verdade, né, que rompeu, a gente analisa qual foi o candle que rompeu, como que ele rompeu e com qual volume ele rompeu. Essas são as regras, tá? Vamos ver esse candle que rompeu aqui. O candle que rompe a linha da cabeça do pivô, ele tem que romper pelo menos 50% do seu corpo, tá? 50% do seu corpo real. Aqui a gente tem um rompimento com 50% do corpo real, nesse nosso desenho, lógico, tá? Digamos que o candle que rompeu aqui em cima rompeu dessa forma. Aqui a gente não tem 50% do tamanho do candle para fora dessa região do pivô, né? Da cabeça do pivô. Assim, a gente já tem, e até assim, tá? Que daí praticamente fica 50% para baixo dessa região aqui e 50% para cima dessa região aqui. No rompimento de pivô de baixo é o mesmo exemplo, tá? O pivô, para ser confirmado, ele tem que ter essas confirmações aqui. 50% do box, do candle que rompeu, né, tem que estar acima da linha da cabeça do pivô, tá? E outro detalhe, outra regra, tá? Lá embaixo a gente tem o volume, aqui o volume financeiro, tá? No trade aqui é o volume vol que eu utilizo, tá? Quando esse candle que rompeu aqui, ó, ele rompeu com 50% do corpo, a gente tem uma das regras dando check, né? Uma das regras deu ok. Agora a gente vai para a próxima regra, que é o volume. Como que foi o volume desse box, desse candle? Eu estou confundindo box porque nós temos um setup Renko, né? Baseado em Renko, né? Que a gente está utilizando muito e tem dado muito certo, tá? E se você não sabe o que é esse setup, entra aí para dentro do nosso grupo do Telegram, que lá a gente vai estar te ajudando também nesse setup, tá? Eu vou deixar também aqui uma playlist sobre esse setup, tá bom? Aproveitando o gancho, então, se você tem me acompanhado e gosta dos meus conteúdos, compartilhe aí com o pessoal, com seus outros grupos do Telegram, outros grupos de WhatsApp também, tá? E já deixa um like, se inscreve aí se você não é inscrito para adquirir todas as vezes um conteúdo assim como esse. Cada vez que eu postar, você vai receber um alerta se você for inscrito e ativar o sininho, ok? Então vamos continuando. Então, a gente tendo a confirmação dos 50%, a gente tem que ter a confirmação do volume. O volume, ele precisa estar assim, ó, da seguinte forma, tá? Ele tem que estar, você percebe que aqui a gente tem uma média, tá? A gente tem uma média aqui, ó, ela tá passando aqui, ó, essa média aqui, ela é uma média de 20 períodos, ela calcula os 20 candles aqui, os 20 candles de volume para trás e vai traçando, ela vai plotando no volume, ok? Então, o volume ele tem que ficar acima, assim como nesse candle aqui, ó. Nesse candle verde aqui, ele ficou acima. Ele tem que ficar acima ou em cima. Ele não pode ficar abaixo, como nesse caso aqui, ó. Aqui a gente tem abaixo. Se eu tivesse um rompimento com o fator de 50% ok e o fator de volume não ok, não dava para ter entrado nessa operação, ok? Tá? Existem certas exceções também. Por exemplo, a gente tem o pivô aqui agora, ó. Por exemplo, a gente tem esse pivô de alta, tá? Ele rompeu aqui. Digamos que esse rompimento foi com um candle estrela, digamos assim, né? E ele ficou com todo o seu corpo para cima. A gente não entra, porque aqui em cima tem muita gente vendendo. A gente tem que ficar atento sempre nas sombras isso aqui é o pavio ou sombra, né? Como muitos dizem. A gente não entra, a gente aumenta então a nossa linha de pivô. A gente bota aqui em cima, essa linha que estava aqui, a gente bota em cima, a gente bota aqui. A partir do momento que ele venceu essa região dessa linha, aí a gente pode fazer as entradas, tá? Ok? Então vamos ver no gráfico aqui como é que foi o dia de hoje no mini índice, tá? Ontem o mini índice não deu uma entrada boa no pivô, já hoje deu uma entrada excelente, tá? No mini índice, tá? Como é que eu vou saber o que é um pivô, tá? Primeira coisa, a gente já entendeu o conceito, a gente tem que analisar agora isso aí no gráfico, tá? No gráfico eu tenho que desenhar, eu tenho que fazer os desenhos, ó, eu tenho que fazer o desenho da movimentação do preço. Lá em cima, voltou, fez isso aqui, voltou. Aonde que eu tenho um pivô confirmado aqui? Primeiro, eu tenho aqui, só que aqui a gente não opera, a gente só opera o primeiro pivô do dia. Aí entra outra regra. A gente tem a regra
de traçar o pivô das 9 às 10 ou das 9 às 10 e meia, tá? Então, a gente só pega o pivô das 9, entre as 9 e as 10 e meia, tá? Então, dessa parte aqui, para cá, a gente não usa. A gente só usa a leitura se realmente formou um pivô. Nesse caso, foi um pivô assim. Se ele tivesse rompido aqui, beleza. Mas a gente não usa mais nada além disso, para trás, tá? Então, aqui a gente tem uma abertura. A gente pega a máxima e a mínima entre as 9 e as 10 e meia, tá? E a gente tem a máxima aqui. A máxima e a mínima aqui embaixo, tá? O que a gente faz agora? Você pode traçar uma linha aqui e uma linha aqui, tá? Isso aqui praticamente forma um caixote, certo? Forma um caixote. Aqui dentro a gente não opera jamais. Aqui é briga entre as 9 e as 10, que as 10 é a abertura do Ibovespa, a gente não faz absolutamente nada. A gente faz a partir do momento que as nossas ações aqui do Brasil abrem, a partir das 10h30 que as ações, o Dow Jones lá dos Estados Unidos abre, tá? Os índices lá abrem, né? 11h30 também abre aí as ações, eu acho, se eu não me engano, não estou invertendo as bolas aqui, mas enfim, tá? A gente só faz operações a partir desse momento, a gente fica primeiro analisando o gráfico, tá? E aí a gente faz essas marcações. Então vamos lá, vou pegar a ferramenta do trade, o caixote aqui, ó, que é o retângulo, e eu vou botar, aqui a gente percebe que foi 9h40, 10 horas. A gente já tem uma formação de pivô. Se a gente ainda não tivesse uma formação de pivô, nós iríamos aguardar essa formação e traçar até as 10h30, tá? Então aqui a gente tem, ó, 10h30. Aqui a gente já não faz mais nada, tá? O que acontece? A gente pega aqui, então, o caixote, bota certinho lá em cima na máxima e aqui nesse martelinho na mínima, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai aguardar fazer aquele rompimento com o candle 50%, né? Abaixo da linha, nesse caso aqui foi isso aqui, né? Abaixo da linha, tá? Abaixo da linha, dessa linha aqui, a gente tem que ter um candle que venha fechar pelo menos 50%. Esse cara aqui testou a região e subiu. Beleza, não foi rompimento. Esse cara aqui, ele até rompeu, mas ele rompeu, ó o tamanho do corpo do candle, ele rompeu com, digamos assim, uns 15%. Então, nessa entrada aqui, eu fiz exatamente essa entrada, mas eu fiz porque eu já tenho um pouco mais de experiência. A entrada correta é como eu já falei, com pelo menos 50% do candle que rompe, né? O corpo dele tem que estar abaixo dessa região aqui, tá? E lá em cima da mesma forma, tem que ficar acima da região, ok? Então, a entrada correta seria aqui, tá? Porque aqui esse cara não rompeu, esse não rompeu, ele até rompeu, mas só com 15 ou 20% do seu corpo real. Esse cara aqui rompeu. Aqui é um ponto de venda. Agora a gente tem que olhar o quê? A gente tem que olhar como que foi o volume desse candle, tá? Vamos olhar lá embaixo. Deu volume, tá? Deu volume acima da média de 20. Aqui a gente faz a venda buscando aí os seus 400 pontos, tá? Você pode buscar mais, pode buscar menos, mas o ideal é 300 a 400 pontos, tá? Mas, Cris, por que tu fez essa entrada aqui, tá? Eu ainda digo que eu poderia ter feito a minha entrada aqui, olhando todo o conjunto da história, né? Por isso que eu utilizo todas as minhas médias, de 9, exponencial 20, simples, VWAP e média de 50 simples. Tá? Por isso que eu utilizo elas, para me dar um contexto, para saber onde é que os big players, onde é que os institucionais e onde é que os traders maiores estão operando e para onde que o mercado está indo. Por isso que eu utilizo essas médias aqui, ok? Perceba que, por que eu faria essa venda, tá? Eu sempre falo nos meus vídeos, né? Eu tenho dito até na última live, se você não assistiu, assiste lá, que a gente tem que operar a favor do movimento vigente. Qual que foi o maior movimento que aconteceu no dia de hoje? Foi a venda, né? Até o mercado tentou ir lá para cima com um candle de força, não foi, foi rejeitado, voltou para baixo. Então aqui a gente tem um movimento maior, tá? De venda. Então o poder maior está na venda, tá? Você tem que desenhar isso aqui tudo como um candle só, ok? E faz uma linha aqui. A partir desse momento, a gente já está usando Fibonacci, né? Perceba que eu vou limpar certinho aqui, ó. Eu vou desenhar um candle aqui como se fosse só um. Interprete como se fosse só um, ok? Agora a gente vai pintar esse carinha aqui, ó. Eu não sou muito bom com desenho, mas a gente pinta ele e a gente faz o quê? A gente bota Fibonacci dessa máxima até essa mínima e a gente vai ver que vai dar bem certinho aqui, ó, os níveis de Fibonacci que hoje o mercado corrigiu, tá? Então eu li essa movimentação, eu percebi isso, percebi que a VWAP estava segurando, todas as médias estavam segurando,
Aqui eu poderia ter feito minha venda, só que eu só vi esse movimento depois, quando o mercado fechou esse candle aqui. Eu falei, putz, pena que eu não fiz a minha venda aqui em cima. Eu poderia ter botado meu stop loss aqui, minha venda aqui e pegado toda essa carreata de movimentação. Porém, eu só peguei 500 pontos a partir desse fechamento aqui, ó, desse cara aqui. Tá? Então, daqui eu botei 500 pontos no bolso hoje, ok? Então, esse é o nosso rompimento de pivô no mini índice. No mini dólar, não sei como é que foi. No mini dólar, eu fiz uma operação, mas com correlação das médias móveis, tá? Porque eu tinha todas as médias aqui, ó. Olha só, eu tinha também aquela jogadinha do candle, tá? Pega, pinta o candle, tá? Pinta ele aqui, ó. Entende como um movimento só. Operem sempre ao movimento vigente, ao maior movimento, tá? Aqui, se tivesse traçado o Fibonacci, não teria nem batido nos 38. Acho que até bateu nos 38%, 50,61, né? Ele nem chegou, tá? Então, aqui, a média de 9 estava segurando bastante, deixando muita sombra aqui, ó. Eu fiz a minha compra aqui e levei até a média de 200. 30 pontos no bolso também, tá? Então, basicamente foi isso. Hoje, a gente percebe que a gente teve uma movimentação de pivô aqui, mas aqui entra um grande detalhe. Ó, a gente fez essa movimentação. Aqui era o pivô. Foi rompido aqui. Na verdade, a sua compra seria aqui, porque aqui ele rompeu com o candle com uns 10 ou 15% para cima, tá? Até lá embaixo deu volume. Aqui deu volume nesse aqui. Se nós não tivesse a média de 200 aqui nessa região, nós poderíamos ter feito a compra aqui, tá? Quem fez estava errado, a gente sempre fala que não pode operar contra as médias, principalmente a de 200, tá? E a VWAP, tá? E a média de 20. Na verdade, contra nenhuma média você pode operar. Você tem que operar a favor de todas elas, tá? E o que eu enxerguei aqui? Pô, mas por que tu fez a tua compra aqui se a média de 200 estava aqui? Mas olha só o tamanho do movimento que eu tenho aqui para pegar. Entendeu? Aí é que tá a grande sacada. Você pode fazer contra a média de 200, mas tem que ter um espaço. Tem que ter o seu gain aqui no meio, tá? Então, basicamente foi isso o dia de hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não deu like nesse conteúdo, cara, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve, ativa o sininho. Cara, para mim é muito importante que você faça tudo isso, porque eu estou entregando conteúdo aqui pago. E eu não estou cobrando nada de você. E se você fizer um backtest nessa estratégia que eu te passei, né, você vai ver que ela dá muito, muito bem. Ela acerta muito, tá? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Eu também tenho outras mídias, tá? Eu tenho Instagram e Facebook, também temos o grupo do Telegram. Entra aí no grupo pra gente estar compartilhando mais conteúdo com você. A gente todo dia tá comentando muitas outras coisas que aqui no YouTube eu não tenho tempo hábil para botar, ok? Então eu vou ficando por aqui. Valeu!